Nós estamos estudando o módulo sobre salvação e nós já fizemos 2 aulas sobre esse módulo, mas eu vou recapitular essas 2 aulas para quem perdeu poder dar sequência daqui para frente. Então o primeiro ponto é salvos do quê? Salvos do quê? E a resposta da apostila é: toda a humanidade está condenada à perdição eterna, pois todos pecaram. E a primeira base bíblica é Romanos 3, 23. Quando eu for procurar o texto bíblico, eu não vou estar olhando para você, ou seja, não vou estar olhando para a câmera, mas para que eu não tenha que fazer edições, nem tenho muita capacidade técnica nisso, e fazer de uma forma mais rápida e mais simples, eu escolhi então ler e já dar sequência, tá bom? Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma outra base bíblica que tem aí nesse tópico 1 é Romanos 6, 23 também. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a primeira afirmação que a gente vai dizer à luz da palavra de Deus é que todos pecaram, sem exceção. Todo ser humano, desde Adão, com exceção, corrijo, de Cristo Jesus, que também foi 100% homem, todos pecaram. Todos que nasceram descendentes de Adão já nascem em pecado. E a gente abordou isso em aula e deu exemplo, por exemplo, ficou redundante, das crianças que já nascem em condição de pecado, no seu egoísmo. E eu brinquei dizendo que uma ilustração que eu uso muito é que quando você fala para a criança que ela deve comer, ela diz não, mas quando você diz, então vou dar o seu papá para o cachorro, vou dar o seu papá para o totó, logo ela come, porque entre ela e o totó, ela prefere que o totó morra de fome, que o totó que fique sem comida. Isso é o egoísmo humano e a condição do pecado humano gritante, já desde a infância, ficando claro aí diante de nós. Depois elas brigam por brinquedos, são violentas, mentem, e assim a gente vai ver com clareza que mesmo na inocência de uma criança, ela é uma pecadora, porque nós nascemos desde Adão debaixo do pecado. A afirmação de Romanos 6 diz que o salário do pecado, ou seja, a maneira de pagar o pecado, o salário é uma maneira de pagar, é a morte. E a única forma de pagarmos esse pecado seria com a morte. E morrendo, não só fisicamente, mas também morrendo eternamente para aqueles que não creram em Cristo Jesus. Quero dar uma base bíblica a mais aí, que também está na apostila, Romanos 3, 23, João 3, 18, que diz assim, vou abrir aqui, João 3, 18. Diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Então, qual a condição da humanidade? Todo ser humano, vivo ou morto, ok? Porque aquele que morreu desde Adão até hoje e não creu em Cristo Jesus está condenado e está em um lugar de terrível sofrimento. Também, todo ser humano que hoje está vivo e não crê em Cristo Jesus já está condenado porque não creu em Cristo Jesus. Isso a gente tem que deixar bem claro. A pessoa não é condenada por seus pecados no plural. Ela é condenada pelo pecado, que alguns estudos chamam de pecado original, o pecado da incredulidade. Todo aquele que não crê em Cristo Jesus hoje, independente dos pecados no plural que ele pratica, por não crer, ele já está condenado. E a gente disse que nós não deveríamos pegar no pé das pessoas por seus pecados no plural, mas sim aproveitar para pregar o Evangelho de maneira clara. O Evangelho da graça, da salvação pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus somente, e não por obras,
para que o homem não se glorie delas, como diz a palavra de Deus em Efésios 2, 8 e 9. Então, é bem claro na palavra de Deus que todo homem nasceu em pecado, todo homem que não crê em Cristo está condenado, não será condenado lá no fim da vida dele, dependendo dos pecados que ele praticar. Não, ele hoje já está condenado, segundo a palavra de Deus, por não crer em Cristo Jesus, não crer no Filho de Deus. Aí a gente disse também em aula que nós temos que nos livrar, né, sermos livres, salvos, não só da natureza do pecado, ou seja, não só do pecado, corrigindo, mas também da natureza nossa, da nossa própria natureza pecaminosa. Nós, apesar de salvos, nós que cremos em Cristo Jesus, ainda temos um inimigo morando dentro de nós, chamado carne, que não é o nosso corpo ou parte do nosso corpo, não creio assim, mas creio que é parte da nossa alma, parte da nossa, dessa substância imaterial chamada alma, onde ainda carregamos a natureza, né? Um resto da natureza adâmica, um resto da natureza do pecado, que nos leva muitas vezes a fazer coisas terríveis, mesmo nós, os salvos. É dessa natureza pecaminosa que o apóstolo Paulo está falando, quando mesmo depois de salvo, ele se atribui como um miserável pecador. Mesmo depois de salvo, ele clama a Deus dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa condição? E ele diz, né, em Romanos, ele diz: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essa condição de pecado, da natureza de pecado que ainda nos atrapalha, né? Que ainda está em nós, que nós também temos que ser livres pelo poder que há na salvação. Isso, é claro, nós seremos completamente libertos no dia em que nos encontrarmos com Jesus, seja por meio da nossa morte, ou seja por meio do arrebatamento da igreja, que nesse dia teremos os nossos corpos glorificados e esse resto da natureza pecadora adâmica será extinto completamente do nosso corpo. Então nós temos que ser livres, salvos da morte, porque é a condenação instituída por Deus para todo aquele que pecar, e todos pecaram. Nós temos que ser livres, salvos da morte eterna, que é a condição de separação da pessoa do Senhor Deus por toda a eternidade, em um lugar de sofrimento perpétuo. E também temos que ser livres da nossa natureza pecadora. Então, muitos pregadores falam, né, que a libertação do pecado seria, ou a salvação, em 3 fases. Primeira fase, nós que cremos, fomos libertos do poder, né, ou melhor, da escravidão do pecado. Fomos libertos da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Hoje, quando pecamos, pecamos conscientemente. Acabamos decidindo por pecar pela influência do poder, da força da carne em nós. Mas também estamos sendo agora libertos da força do pecado. Alguns chamam do poder do pecado. E estamos lutando contra esse pecado, buscando a santificação todos os dias, para sermos completamente libertos desse poder do pecado. Porém, isso só vai acontecer na nossa morte ou com o arrebatamento da igreja. Mas vamos lutar contra esse poder do pecado, mas a santificação vai nos ajudando aí a vencer esse poder do pecado dia a dia. E com a nossa morte ou com o arrebatamento da igreja, seremos libertos completamente da presença do pecado em nós. Então, salvos do quê? Salvos do poder do pecado, do domínio do pecado e, no futuro, da presença do pecado. Salvos de quem? De nós mesmos, da nossa natureza pecadora. Salvos de quê? Do inferno, da condenação eterna. Salvos do quê? Salvos da morte. Apesar de morrermos, né, a morte não tem mais poder para nos conter separados de Deus. Hoje todo aquele que morre em Cristo Jesus estará com Ele, né, como afirmam as Escrituras. Por que Ele nos salvou? É a outra pergunta. Ele nos salvou por seu amor gracioso e misericordioso. Não tem uma resposta diferente dessa. Deus não nos salvou, nós que cremos em Cristo Jesus, e só é salvo aquele que crê em Cristo Jesus. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Nós somos cristãos exclusivistas, segundo a palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro, não há um outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser
Cristo Jesus. Esse é o nome para a salvação de todo aquele que nele crê. E, infelizmente, também aquele que não crê nesse nome será condenado. Então, por que ele nos salvou? Ele nos salvou porque ele é gracioso. O que significa isso? É alguém que dá, Deus é um ser que dá coisas, né? Salvação, no caso, para quem não merece. Salvação pela graça significa favor imerecido. Nada diferente disso. Deus nos salvou por sua graça. Deus nos salvou somente por sua graça. Não há diferença disso. Não podemos pensar diferente disso. E ele é misericordioso, porque misericórdia é não dar aquilo que as pessoas merecem. O oposto de graça, né? Graça é dar o que não mereço. E misericórdia é não dar aquilo que as pessoas merecem. E nós merecíamos, por causa da nossa condição de pecadores, a condenação eterna. Porém, Deus não nos deu a condenação eterna para aquele que nele crê. E pelo contrário, ele agiu com misericórdia, salvando-nos por Cristo Jesus, ok? Então vamos dar base para isso, Romanos 5:8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. É uma base que diz: porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nosso benefício, morrido em nosso favor, quando ainda andávamos no pecado. Ou seja, Deus não nos salvou porque nós somos bonzinhos, porque nós decidimos segui-lo, porque nós fizemos algo para que ele responda com salvação. Deus nos salvou enquanto nós ainda estávamos debaixo do pecado, ainda estávamos em condição de condenação. Nesse momento, pela sua graça, favor imerecido, somente pela fé, como afirmam as Escrituras, Deus nos salvou por meio de seu Filho, Jesus Cristo, ok? Então, por que nos salvou? Porque foi gracioso e misericordioso, não por minhas obras, não por minhas atitudes, somente por sua graça e misericórdia. Para quê? Para que ele nos salvou? Isso é uma pergunta que alguns cristãos não conseguem responder. Para quê? Por qual motivo ele nos salvou? A primeira resposta aí da apostila diz: nos transformar à imagem de Cristo. O que nós afirmamos com isso? Deus tinha um projeto para a humanidade. Quando ele planeja criar todas as coisas, ele sabia do pecado de Adão, ele sabia da humanidade caindo no pecado, sendo escrava do pecado. Então, com base nisso, Deus planejou a solução para o pecado da humanidade. A Bíblia diz lá em Apocalipse 13:8, parte B, de que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo fazia parte do plano de Deus prover a solução do pecado antes mesmo do pecado. Prover a solução para o veneno da serpente em Adão antes mesmo de Adão existir, antes mesmo de tudo existir, antes da fundação do mundo. Então Deus tinha um plano de salvação, é claro, mas também Deus tinha um plano para a humanidade, não era repetir Adões, ou seja, não seriam Adões no plural, né, se é que posso dizer assim. Mas o projeto de Deus, o protótipo de Deus já era Cristo Jesus e esse ressurreto dentre os mortos. Deus tinha o propósito de transformar todo aquele, né, não toda a humanidade, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo, à imagem e semelhança do seu Filho. Então, quando nós nos entregamos para Jesus, esse processo começa em nossa vida. Ele começa por meio do seu Espírito Santo nos santificar, cada vez mais nos separar da prática do pecado, cada vez mais nos separar do pecado, de uma forma que nós vamos nos parecendo com Jesus na maneira de agir, na maneira de pensar, na maneira de falar, até que a gente venha a morrer. É claro que não vamos ter a imagem completa de Cristo antes da morte, de jeito nenhum. Não vamos ter a imagem completa de Cristo durante essa vida. Nós só teremos a imagem completa de Cristo, na realidade, no dia do arrebatamento da igreja, em que Ele vai nos glorificar naquilo que haveremos de ser, né? Então, quero dar base bíblica para isso. Primeira base é 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Coríntios 5, 17. 2 de Coríntios 5, 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Ou seja, uma vez que uma pessoa está em Cristo, as coisas antigas, a velha maneira de viver, isso é poder do Espírito Santo, não é determinação humana, não é esforço humano, não é dedicação humana. Repito, é poder do Espírito Santo. As coisas velhas, a velha maneira de viver, a velha maneira de pensar, é substituída agora por nova maneira de pensar, novidade de vida. Ele transforma a nossa mentalidade e com isso também transforma as nossas ações e a nossa a nossa natureza se torna outra também. Apesar de ter o restinho da natureza adâmica, a carne, nós fomos agora, nós os que cremos e nascemos de novo, fomos agora transformados em uma nova criatura, e essa nova criatura é filha de Deus e guiada pelo Espírito de Deus e santificada pelo poder do Espírito de Deus por meio da sua palavra, os instrumentos da graça aí, né? Por meio da sua palavra, da oração e da comunhão dos santos entre os irmãos e também de Deus, né? Com Deus. A primeira base bíblica é essa. A segunda base bíblica é Romanos 8, 29. Vamos lá. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, ou seja, antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, ao que ele de antemão conheceu, dantes conheceu, ele também predestinou por meio da salvação a tornar-nos, a transformar estes, né, a tornar-nos a imagem e semelhança do seu Filho. Então, a salvos para quê? Para sermos semelhantes a Jesus Cristo e com isso glorificarmos a Deus. Tem uma outra base bíblica que me lembrei agora, que está em 1 de João 3:2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Agora quando? Quando nele cremos. Nós já entregamos a vida para Jesus, somos salvos e agora somos filhos de Deus. Nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que não é toda a humanidade filha de Deus. João 1,12 diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não eram, por isso foram feitos, de se tornarem filhos de Deus. Então não são todos filhos de Deus, mas agora os salvos, nós que cremos, somos filhos de Deus, afirma a Escritura. Depois continua o texto. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, Jesus, vier nos buscar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, quando seremos completamente semelhantes a Cristo, Cristo Jesus homem, nunca Deus, nunca seremos semelhantes a Deus, seremos semelhantes a Cristo Jesus homem glorificado, ok? É claro que parte da natureza divina estará em nós para sermos semelhantes a Cristo, mas isso não nos fará de forma nenhuma deuses, de jeito nenhum deuses, mas seremos semelhantes a Ele no dia do arrebatamento, em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e terão seus corpos glorificados e transformados, e nós, diz o apóstolo Paulo, né, pensando estar vivo nesse dia, e nós, os que estivermos vivos, se estivermos vivos, seremos também glorificados como num abrir e fechar de olhos. Então, salvos para quê? Para sermos semelhantes a Cristo e glorificarmos o nome do Senhor, agindo como cristãos, ou seja, como pequenos cristos, agindo como pequenos cristos para a glória de Deus Pai. A quarta pergunta da sua apostila é como? Como que eu vou ser salvo? E aí a gente já falou, mas vamos reforçar: pela graça, por meio da fé na obra de Cristo Jesus na cruz e na sua ressurreição, crendo através da pregação do Evangelho. Então, é muito claro na palavra de Deus que nós somos salvos somente por Cristo Jesus, por meio da sua obra de morte de cruz, onde ele morreu pelos pecados de todos aqueles que creram no passado, que creem hoje, que haverão de crer. Morreu completamente por todos os pecados desses que nele crê, e nos perdoou, né? Nós que somos salvos, que cremos em Cristo, nos perdoou completamente os nossos pecados, nos salvando por sua graça, favor imerecido, por meio da fé somente. Não é pelo dízimo, não são pelas ofertas, não é por frequentar uma igreja,
muito menos por ser batizado, mas a salvação é somente pela fé. Eu creio que Cristo Jesus morreu por mim naquela cruz e que os meus pecados, Ele pagou o preço, Ele sofreu no meu lugar a condenação dos meus pecados, Ele sofreu no meu lugar a ira de Deus e por isso eu sou salvo pela graça, por um favor imerecido, eu não mereço isso, por meio da fé somente. Então vamos ler isso na Bíblia Sagrada, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Ou seja, ninguém é salvo de jeito nenhum, ninguém é salvo por suas obras, ninguém é salvo por dar cesta básica, por praticar boas ações. Pelo contrário, a Bíblia em Romanos 3 diz que não há um bom sequer, não há quem faça o bem. Nós, seres humanos, somos egoístas e até quando fazemos o bem, temos algum tipo de interesse. Nós somos salvos pela graça, por um favor que não merecemos. Somente quando cremos em Cristo Jesus, somente pela fé. As obras dos salvos podem sim glorificar a Deus, mas as obras jamais contribuem para a salvação de ninguém. Ok? Essa foi a primeira aula, né? Um resumo da primeira aula, da introdução que nós já tivemos em aula 2 domingos atrás. Porém, estou agora ensinando novamente e quero convidar você, que se você gostou dessa aula, a participar conosco.